Queridos alunos, vamos estudar mais um sistema do corpo humano. Desta vez a gente vai estudar o sistema sensorial, que a gente conhece também como os órgãos dos sentidos. Aqui nas duas primeiras imagens, a gente tem os órgãos, né, que estão envolvidos com os 5 sentidos, que representam o sistema sensorial, né, o olho, o nariz, a boca, que na verdade o órgão é a língua, a mão para representar o tato, né? E uma orelha para representar a audição. E aqui a gente também tem uma imagem do nosso encéfalo. Por quê? O sistema sensorial, ele trabalha em conjunto com o sistema nervoso. Se a gente observar aqui na imagem que está representando o encéfalo, a gente tem regiões no encéfalo, né, no cérebro, que são responsáveis por cada um dos sentidos, da audição, do olfato, da visão, o paladar e o tato. Então, o sistema sensorial e o sistema nervoso são dois sistemas que trabalham em conjunto, certo? Vamos então conhecer como funciona cada um desses sistemas. Olha só, o sistema sensorial é o conjunto de órgãos dos sentidos responsável pela captação de estímulos externos e internos do corpo, como a luz, a eletricidade, calor, gosto, cheiro, umidade e som. Então, a captação de estímulos externos e internos. Então, sensações de dentro também são captadas. Os 5 sentidos, né, estão aqui relacionados, que é a visão, audição, paladar, tato e o olfato. Então, o sistema sensorial ele é esse conjunto de órgãos, mas como a gente viu na imagem anterior, ele está relacionado com o sistema nervoso. Vamos seguir. Olha aqui. Ao serem estimulados, ocorre uma alteração na permeabilidade da membrana plasmática das células sensoriais, que são as células que tem nos órgãos dos sentidos, né? Gerando impulsos nervosos que chegam ao sistema nervoso central, por isso aquela região lá do encéfalo, onde serão interpretados. Então, a mensagem é formada lá no sistema nervoso central. Essa interpretação é, na verdade, a formação da mensagem que a gente vai receber, que é o sentido. Dessa forma, quem, na verdade, vê e cheira não são os olhos e o nariz, e sim o cérebro. É uma frase que representa isso, porque apesar de, por exemplo, né, o olho captar a imagem, o nariz captar o cheiro, tudo é processado, né, tudo é interpretado lá no cérebro. Então, mais uma imagem aqui que representa isso. Ó. A gente tem aqui a língua, que é responsável pela captação do paladar, né, tem a formação desse sentido, e tem lá a ligação dela com a região lá do córtex gustativo, que é uma região do cérebro responsável para formar esse sentido que é o paladar. O mesmo caso ocorre aqui com o cheiro, ó. O nariz capta, né, aqui tem células sensoriais, e a mensagem vai ser processada lá no córtex olfatório. Mesma coisa com a audição, o som é captado, vai lá para o córtex auditivo, e a mesma coisa com a visão, né? Aqui está na parte de trás a captação, ó, o olho capta e a mensagem vai chegar lá no córtex da visão, certo? Vamos continuar estudando sobre o sistema sensorial. Olha só, embora cada órgão do sistema do sentido apresente um tipo de célula sensorial diferente, elas funcionam de maneiras semelhantes. Ali a gente vai ver elas já já. As células sensoriais que podem captar os estímulos do ambiente são chamadas de estereoreceptores, podendo ser encontradas nos órgãos responsáveis, por exemplo, né, nos órgãos do sentido, que são o paladar, o olfato, a audição, tato e a visão.
Nessa imagem a gente tem aqui receptores, que na verdade esses receptores são as células especializadas ou na percepção do sentido, né, que são as células sensoriais, e elas têm a diferença formato delas, ó. Aqui a célula do tato, essa daqui para dor, essa aqui para olfação, essa aqui para gustação, essa daqui para audição. Mas elas têm um prolongamento que vai ligar, ó, que tem uma ramificação lá no sistema nervoso central. Então, embora elas sejam diferentes, né, elas têm as particularidades delas, como a gente está observando aqui, elas vão funcionar de forma muito semelhante, que é a função captar a mensagem aqui, levar para o sistema nervoso central. Essa aqui vai fazer a mesma coisa, essa daqui também, só que cada um no seu lugar. Continuando, olha, os quimiorreceptores, ele é um tipo de receptor, de estereoreceptor responsável pelo paladar e o olfato. E a gente precisa ficar ligado nesse nomezinho aqui, quimiorreceptores, vem de química. Por quê? As substâncias que vão despertar, né, o sentido do paladar e do olfato são substâncias químicas. Então, por isso, quimiorreceptores, para conseguir captar, né, fazer essa relação com a substância que está proporcionando ou desencadeando esse sentido. Os propioreceptores e os interoreceptores, que são especializados na captação de estímulos internos do corpo, como músculos, tendões e os órgãos internos. A gente tem também os estímulos que são desenvolvidos lá. A dor, por exemplo, a gente pode sentir dor nos órgãos internos. Então, a gente vai ter a captação também. Tem a formação de sons dentro do nosso corpo. Então, a gente vai ter os interoreceptores que vão fazer a captação dessas mensagens. Agora vamos ver cada um dos sentidos. A gente tem o primeiro sentido, que é a visão. A gente tem um olho, né, olhando pela parte de fora, visualizamos ele. O olho é o órgão responsável pelo sistema visual, né, que é a visão. Obtém imagens vistas pela pessoa e as transforma em um sinal elétrico que é transportado ao longo do nervo óptico. Ó, nervo é coisa do sistema nervoso central, né? Para o cérebro, que também faz parte do sistema nervoso central. Aí, olha só, uma vez que o sinal atinge o córtex visual, que é lá no encéfalo, lá no cérebro, é traduzido, né, pelo cérebro para criar a imagem, que permite que a pessoa possa interpretar o ambiente. Então, você vai conseguir visualizar, distinguir aquilo que você está vendo. Vamos analisar aqui a estrutura do olho pelo lado de fora, gente. Olha só. A gente tem a pálpebra, que é essa região aqui de cima, que cobre, né, essa película que fecha o olho. A gente tem a pupila, essa daqui, essa região aqui interna. A gente tem a esclera, que é essa parte branca do olho. E a íris, que é a parte colorida aqui do olho. Mas nós vamos ver o olho pelo lado de dentro também. Aqui é a anatomia do olho. A gente tem aqui um córtex transversal, né, um corte transversal do olho, e aqui a gente tem uma vista do olho por trás, né, pelos fundos. Olha só, olhando de lado a gente tem uma bola, o olho, né, a gente consegue ver a ramificação sanguínea aqui bem desenvolvida, né, as veias e as artérias, e as partes bem divididas aqui na frente. E olhando pela parte de trás, a gente consegue ver só a bola, né, a ramificação dos vasos sanguíneos, mas a gente tem, ó, essas duas bolas lá, ó, lá na frente. Nós vamos ver, então, o que representa cada uma dessas partes. Nessa daqui a gente já tem um nome, olha só. O olho é um globo de cerca de 25 milímetros de diâmetro e de 8 gramas. E ele é formado por várias estruturas. A gente vai ver algumas das estruturas aqui do olho. Aquela vista transversal, né? Agora com os nomes para a gente identificar. A gente tem as partes da frente aqui, ó. A córnea, que é essa membrana aqui que vai proteger o olho. A gente tem aqui a pupila, lá escurazinha. Tem a íris, que é aqui, ó, essa aqui maiorzinha, que é da cor
A gente tem o cristalino, essa região aqui. A gente tem o corpo ciliar, essa partezinha aqui em cima, né? E a gente tem aqui, olha, ligamento superior, suspensor. Esses ligamentos, se a gente observar bem, eles são fibrazinhas, fiapinhos que tá ligando aqui o cristalino com esse corpo ciliar. Tem uma função isso, mais para frente a gente vai ver. Aí aqui, olhando mais para trás, a gente tem o humor vítreo, que é toda essa bola. A gente tem a retina, que é essa membrana aqui, ó, amarelinha. Tem outra membrana aqui, que é o coroide. E tem outra membrana aqui, que é esclerótica. E aqui atrás, a gente tem a fóvea. E a parte importante, né? Tudo é importante, mas a gente tem aqui o destaque, né? As veias e as artérias, ó, a vermelha e a azul aqui, que são as veias que vão irrigar, né, o olho com sangue. E o nervo óptico, que é o que vai pegar a mensagem captada aqui e levar lá para o cérebro, onde vai ser processado lá no córtex visual. Certo, gente? Vamos continuar. Aqui, olha, vamos ver cada uma dessas, algumas partes do olho e as funções, tá? O corpo ciliar é a parte anterior da caroide, a qual está ligado ao cristalino graças às várias fibras chamadas de zônulas ou ligamentos suspensos do cristalino. É aquela partezinha lá que eu falei para vocês que tem umas fibrazinhas que dá pra gente ver. E tem um papel fundamental na secreção do humor aquoso e na focagem dos raios de luz para permitir a visão. Então, esses ligamentos aqui, eles podem fechar, né, puxar o corpo ciliar ou distender, o que vai permitir a passagem, né, a focagem dos raios que vão entrar e sair. E também a secreção do humor aquoso, toda essa bola, que é úmida, então vai essa secreção que é para manter esse corpo, né, esse humor umidificado. Outras partes, a gente tem aqui a íris, né, é uma membrana redonda com um orifício central e a pupila, né, que é a pupila formada por uma parte colorida do olho. A gente viu lá, a íris é essa parte aqui maior e a pupila é a pretinha lá de dentro, tá? Olha só. A contração ou a distensão da íris é um reflexo fisiológico da adaptação à luz. Se a luz for forte, a pupila fica pequena. Se a luz estiver fraca, o tamanho da pupila aumenta. Isso é para obter o máximo de luz. Então, se você tem uma grande quantidade de luz, ela vai ficar menor porque tem luz suficiente. Se tem pouco, a tendência é que ela vai dilatar, né, aumentar, para você conseguir captar mais luz. Então, essa é a função lá da íris. A córnea é um tecido transparente na parte anterior do olho que faz refração da luz para o cristalino e para a retina. A luz entra, né, aqui, cadê a córnea? Aqui essa parte da frente é a transparente, é a membrana que protege o nosso olho. E a luz passa por ela até o cristalino e a retina que está lá atrás. Não possui irrigação sanguínea, né? Não tem vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos ficam retidos aqui no bolo, no globo ocular, né? Que é na bola. Aqui nessas regiões da frente não chegam os vasos sanguíneos, tá? Mas ela é muito inervada, ou seja, tem nervos, os nervos chegam até ela. Por isso, isso explica a sua sensibilidade e o reflexo corneano que faz a pálpebra piscar como um mecanismo de proteção quando o objeto se aproxima do olho. Então, ela não tem os vasos sanguíneos, mas ela tem nervos, e esses nervos captam esses movimentos muito rápido, e a gente pisca, né? Se alguém vai colocar o dedo no olho da outra pessoa, a pessoa pisca, porque é uma forma de proteção, certo? Aqui, ó, o humor aquoso, mais uma parte do olho. Ele é um líquido transparente que fornece os nutrientes necessários para a córnea e a pupila. A sua função é manter a pressão intraocular e
a forma do globo ocular. Então, essa parte aqui da bola é humor aquoso. Aquoso porque é um líquido gelatinoso e que vai fornecer os nutrientes. Veja que ele é bem irrigado com os vasos sanguíneos, veias e artérias, que carregam os nutrientes e distribuem por toda a parte do corpo. A esclera é uma membrana forte e branca que constitui o branco do olho, que é aquela parte branca que a gente visualiza do lado de fora. E a coroide é um tecido do globo ocular muito vascularizada e é uma membrana nutritiva do olho. Então, vamos caçar aqui. Aqui a coroide é essa daqui, ó. Ela está aqui na parte de fora e ela envolve todo o olho. É uma membrana nutritiva. Vamos seguir. A retina. A retina é uma membrana fina que cobre uma grande parte da superfície interna do globo ocular. Sensível à luz, é formada por células fotorreceptoras, que são chamadas de bastonetes e cones, e também por neurônios, que transmitem sinais elétricos para o cérebro. Então, esta é a função da retina. Cadê a retina? Ela está aqui atrás, ó. A retina é essa membrana aqui, amarelada aqui atrás, tá? Ela percorre toda essa região. E o nervo óptico, que é o segundo nervo craniano, né? Lembra que a gente estudou o sistema nervoso central, que tem os nervos cranianos? Então, esse nervo óptico é o que permite a transmissão do impulso da visão, que vai levar, o nervo óptico vai levar toda a informação até o cérebro, que foi capturado na retina, até o cérebro, para processar então a informação. Como a imagem é formada? A gente tem aqui uma visão normal, né? Um feixe de luz entra, passa por a região aqui do olho e a imagem é formada aqui, ó, na retina, que é essa película amarela. Como é formada? Aqui a gente tem a imagem, né, o objeto que foi visualizado. A luz entra, né, a córnea, que é a película de proteção do olho. E aqui a imagem vai ser formada lá na retina. Vejam que a imagem ela é formada de cabeça para baixo. Essa informação da retina está ligada com o nervo óptico. Então, essa informação é captada pelo nervo óptico, que leva lá no cérebro, processa a informação, traz a informação de volta, e aí você vai ter a definição do objeto que você visualizou. É assim que forma a nossa visão. Próximo sentido é a audição. Na audição, não era para virar. Na audição, a gente tem... Na audição, olha só, é um mecanismo de captação de ondas de pressão do ar pela orelha. Esses estímulos mecânicos captados são traduzidos em impulsos nervosos, que em seguida são percebidos pelo cérebro, como o som. Aqui na imagem, olha, a gente pode observar as ondas, né? As ondas sonoras que chegam, ó, atingem aqui uma certa região do ouvido, né, da orelha, para então ocorrer a formação do som. Nós vamos ver esse percurso depois lá na frente. A orelha é dividida em 3 partes, olha só. A gente tem a orelha externa, que ela é formada pelo pavilhão auricular, e o meato acústico externo, que é o canal auditivo, onde a gente enfia um cotonete para tirar a cera. Isso é o canal auditivo, que são responsáveis pela captação do som e transmissão para a membrana tipânica. Então, essas duas estruturas aqui, ó, o pavilhão auricular e mais o canal, essa região aqui e mais essa, que faz parte da orelha externa, que vão captar o som. A gente tem a orelha média, que é formada pelo tímpano, que é a membrana tipana, que é constituído de 3 ossos, que é a bigorna, o martelo e o estribo, os quais transmitem as vibrações para a janela oval. Então,
As vibrações chegou até aqui, depois esses 3 ossinhos vão captar essa informação, vai levar mais para frente, que é a janela oval, lá dentro da orelha interna já. Os ossículos são os 3 ossinhos aqui, ó, esse grupinho aqui, tá nessa região, bem grudadinho aqui na membrana. Aí, essa estrutura, ao vibrar, cria ondas e ondas de pressão no líquido presente no interior da clórea, que é aqui, ó, a clórea tem um líquido aqui dentro, essa vibração, né, vai provocar, a pressão das ondas vai provocar a vibração nesse líquido. E aí na orelha interna, que é também chamada de labirinto, ela é formada pelos canais semi-auriculares, vestíbulos e a clórea, que são as câmaras cheias de líquido, e os canais semi-auriculares atuam no equilíbrio também. Então, na parte de dentro, olha aqui, orelha interna, a gente tem a clórea, e aqui é que vai ocorrer a formação, né, da transmissão. E aqui, ligado à clórea, a gente já tem um nervo auditivo. Chegou até aqui, a mensagem vai ser carregada pelo nervo auditivo até o cérebro, processa a informação e volta. E aí, nessa região também da membrana interna, que tem os canais semi-auriculares, semicirculares, é que vai ocorrer o equilíbrio. As pessoas que sofrem de labirintite têm algum problema nesses canais, né, alguma alteração, dificuldade de funcionamento nesses canais semicirculares. Os caminhos do som, como que o som chega lá, tá? Como a gente viu lá, ó, o pavilhão auricular capta as ondas que penetram no meato acústico e fazem vibrar o tímpano, que é a membrana. Depois disso, as vibrações são transmitidas aos 3 ossos, aos quais ampliam ou diminuem a vibração, né? Depende da intensidade do tímpano, por meio de músculos ligados a eles. Ainda tem uns músculos ali que vão controlar esses impulsos, lá nos 3 ossinhos lá, que são chamados de ossículos. O martelo, a bigônia e qual que é o outro? Estríbulo. Um dos ossos, o estríbulo, transmite vibração para a janela oval. A janela oval já está lá na parte de dentro, já está lá na orelha interna. Essa vibração cria, então, ondas de pressão no líquido que se encontra dentro da clórea, né? Esse líquido vai começar a ter essa pressão e no interior da clórea encontra-se a membrana basilar com células sensitivas ciliares que se agrupam no órgão espiral ou órgão de corte. Essas células são estimuladas pela pressão exercida, né, pela endorfina, que é o líquido que tem lá, o que gera um impulso nervoso, né, que é levado pelo nervo auditivo para o lobo temporal, que é a parte do cérebro onde o som é percebido. Então, esse é o caminho do som até ele chegar no nosso sistema nervoso, né, no lobo temporal, que é a parte do cérebro que vai processar e nos transmitir essa mensagem. Agora, o próximo sentido é o olfato. Olha só, o olfato é um dos 5 sentidos. Olha, na imagem a gente já pode visualizar que está ligado aos cheiros, tá? Cheiros bons, cheiros ruins. O principal órgão responsável pelo olfato é o nariz, né? Nos humanos é o nariz. E olha que informação importante. Comparado aos outros mamíferos, os seres humanos possuem um olfato pouco desenvolvido. O cachorro, por exemplo, né, os cães farejadores têm um olfato bem apurado. Muitos mamíferos utilizam o olfato para caçar, para se defender de predadores, então eles têm um olfato bem apurado. Como nós temos outros sentidos mais apurados, como a visão, por exemplo, nosso olfato não é tão desenvolvido assim. Mas existem as exceções, tá, gente? Como sentimos o cheiro? Então, como funciona isso? Em nosso nariz, o ar entra pelas fossas nasais e vai em direção à cavidade nasal, onde é umedecido, aquecido e purificado. A gente estudou isso lá no sistema respiratório, né? Que a função do nosso nariz, né? A cavidade nasal é umedecer o ar, por isso que é úmido lá dentro, aquecer, que é quentinho, e purificar, que os pelinhos ajudam a filtrar as impurezas, tá? No teto da cavidade nasal encontra-se a mucosa olfativa. Ó, já está relacionado com o cheiro.
composto de células olfativas, cujos prolongamentos ficam mergulhados na camada de muco que cobre a cavidade nasal. Então, os prolongamentos, receptores, né, das células olfativas ficam ligadas no muco. Então, as células olfativas mandam impulsos para o sistema nervoso, onde as sensações olfativas são interpretadas e produzidas. Olha só. Como sentimos o cheiro? A gente tem aqui, né? A gente foi sensibilizado, a pessoa sensibilizada com uma substância aromática, e a gente tem aqui a cavidade nasal, que é o interior do nariz, e o cheiro ele está dissolvido no ar, mas aí a gente tem o muco, que é a parte úmida lá da cavidade nasal. Aqui a gente tem as células olfativas, elas estão aqui. Elas vão ficar com as pontinhas, que são os prolongamentos, nessa região aqui da cavidade nasal. Quando o cheiro passa, ela então capta o cheiro. Nessa daqui a gente consegue visualizar a cavidade, na entrada do nariz. Aqui estão os prolongamentos, das células olfativas. Então, e aqui, o bulbo olfatório. E aqui já tem o nervo olfatório, daqui que vai levar lá para o sistema nervoso. Então, essas células aqui, elas ficam com essas pontinhas ramificadas aqui, que são os prolongamentos, para captar o cheiro. Já vai acionar o bulbo olfativo e depois o nervo olfativo e conduzir a mensagem. Nessa daqui a gente consegue ver, a ampliação das células, aqui as partículas de odor, né, que são bem pequenininhas, estão passeando aqui. Algumas ficam grudadas no muco, né, que o muco é úmido, e aí acaba que essas células absorvem esse cheiro. É assim que nós sentimos o cheiro. Próximo sentido é o tato. Olha só. É através do tato que podemos perceber texturas, temperaturas e sensações de dor. E mais outras coisas também, né? Esses são só exemplos. O tato pode ser percebido tanto pelo corpo humano, pode ser percebido em todo o corpo humano, visto que o órgão principal é a pele, tá? Em qualquer região do corpo a gente pode sentir, né? Temperatura, por exemplo, pressão, textura, a gente pode sentir. As sensações permitidas pelo tato estão majoritariamente associadas ao toque das mãos, mas na realidade elas podem ser percebidas sempre que há contato da pele, independente da parte do corpo que reveste. Você pode encostar o braço em uma panela quente, não é a mão, mas você vai sentir a temperatura. Alguém pode apertar sua perna e você vai sentir essa pressão. Então, qualquer região do corpo pode ser sensibilizada. E o tato, ele é um sentido muito desenvolvido pelas crianças. As crianças, elas seguram tudo, elas pegam tudo, porque elas estão desenvolvendo esse sentido que é o tato, de percepção das coisas. Então, eles reconhecem, né, como eles ainda não conseguem se comunicar pela fala, eles reconhecem os objetos, né, o mundo à volta deles pelo tato. A pele, vamos ver que é o principal órgão, né? Olha só, além de ser o principal órgão do sentido do tato, a pele é também o maior órgão do corpo humano. Ela é composta por duas camadas que são unidas entre si, que é a epiderme e a derme. Toda a superfície da pele é coberta por terminações nervosas. Olha, isso é importante. As terminações são responsáveis por captar sensações e transmiti-las aos nervos. Tem nervos lá. A maioria dessas terminações captam sensações específicas. Então, vai ter sensação, uma para dor, uma para calor, uma para o frio. Cada uma vai ter uma sensação. Vamos reconhecer a pele. A gente tem as duas camadas, a epiderme, que é essa daqui, mais superficial. E a gente tem a camada maior, que é a derme, né? E é nessa camada, na derme, é que está as células responsáveis pelo tato. Olha, a gente vai ver nas próximas imagens. Aqui a gente tem a representação da pele, e se a gente observar, olha, aqui a gente tem, terminações nervosas livre, terminação nervosa livre, e a gente tem várias delas,
se a gente ficar procurando. Cada uma tem um formato diferente e uma função diferente. Ó, essa daqui toda parecendo uma árvorezinha é para a dor. A gente tem essa daqui que parece uma árvorezinha, mas tem uma proteção para o calor, né? Essa daqui, ela é meio oval e é responsável, uma terminação responsável pela pressão. Tem essa daqui que é do frio. Veja que lá dentro as células estão fazendo um movimento meio enrolado. É que a gente tem o tato leve, né? Sensações mais leves. Tem sensações de pressão mais leve, pressão mais pesada. Então, na nossa pele, a gente tem várias dessas terminações, que são terminações nervosas que vão captar essas mensagens que recebemos do meio exterior, né? Meio externo, e aí a gente vai processar, levar para o sistema nervoso para formar então o sentido do tato. O paladar, agora, olha só, é o sentido que são percebidos os sabores. A língua é o principal órgão desse sentido. Em sua superfície, ela possui em sua superfície a maior parte das papilas gustativas, que são pequenas elevações repletas de células sensoriais, né, as células dos órgãos dos sentidos, cujas terminações nervosas recebem os sabores dos alimentos, né, geralmente, e os comunicam com o cérebro, desencadeando assim os impulsos nervosos que têm como resultado as sensações gustatórias. A gente tem uma língua, que é para representar. Aí a gente não para reparar, mas na nossa língua a gente tem um monte de bolinhas pequenininhas que são as papilas gustativas. Essas aqui, as papilas gustativas. E aí, olha como elas são. As papilas gustativas, elas são botões, né? São essas elevações aqui, ó. Papila circunvalada. Essa daqui, fungiforme. Elas têm formatos e tamanhos diferentes. E elas têm umas pontinhas aqui que é justamente para reter, né, a substância. Geralmente, eu falei que o olfato e o paladar são sentidos captados pelos quimiorreceptores, porque são substâncias químicas, então, para reter as substâncias. E aí tem esses botões gustativos. Esses botões gustativos é que vão, olha só, pegar, aqui a gente vai captar na língua, e vão trazer para cá, para acionar, então, o nervo que vai levar esse impulso para o cérebro e formar a sensação do gosto que a gente sente. Os fatores importantes na percepção do paladar. O olfato, tá? O olfato é importante, são dois sentidos que acabam andando juntos. Um dos motivos é porque os dois são sensíveis aos quimiorreceptores, né? Apresentam células receptoras que são sensíveis às substâncias químicas. Então, o olfato está diretamente relacionado com a percepção e a sensação gustatória. O odor de um alimento pode ser suficiente, olha, para estimular a produção de saliva. Só da gente sentir o cheiro, a gente já vai acionar o nosso sabor, né? A produção da saliva, e que já é para a digestão desse alimento, e a sensação do sabor. A saliva também atua porque ela dissolve as substâncias sólidas para que elas possam ter o seu sabor percebido pelas papilas. Então, você come alguma coisa sólida, essa substância vai ser umedecida pela saliva e aí ela vai ser absorvida pelas papilas, que são aqueles botõezinhos pequenininhos lá da língua. A temperatura tem influência direta na percepção dos sabores. Olha só, visto que o sabor azedo, por exemplo, ele torna-se mais evidente em substâncias frias, assim como o sabor doce é melhor percebido em substâncias quentes. Então, às vezes tem alimentos que a gente consome quente, tem alimento que a gente consome frio. Isso tem uma influência na percepção do sabor do alimento. Às vezes o alimento ele só é gostoso se estiver quente. Por quê? Porque está relacionado, a temperatura está relacionada com o paladar também. Aqui a gente tem, olha só, as células, né, o epitélio olfatório, que vão captar as informações. A gente tem o bulbo olfatório, que vai se ligar aqui ao nervo olfatório e levar a informação. Olha só, na língua, e aí a ligação dos dois. A gente tem aqui a língua, que vai captar essa mensagem,
e vai por aqui. E a gente tem aqui na cavidade nasal o paladar, que também vai captar a mensagem e vai processar. Então, dependendo do momento, da situação, os dois sentidos vão atuar junto, o olfato e o paladar. E aqui a gente tem a representação, ó, das áreas gustativas da língua, né? O doce fica na frente, o salgado tem uma região mais alargada aqui. Aqui nas laterais estão o sabor azedo e o amargo está lá no final da língua. Tem outras formas de sabores também, gente. Esses são os mais comentados, mas existem outros tipos de sabores que a gente vai descobrir, né, ao longo da vida. Aqui a gente tem a língua novamente com as papilas gustativas, né? E olha aqui as terminações nervosas, são esses raminhos aqui, estão ligadas às papilas, né? Que são as bolinhas, que vão levar então, essas terminações nervosas vão captar a informação e levar para o cérebro e formar a informação. As papilas, elas são de tamanho e formatos variados, elas não são tudo iguais. Ó. Aqui atrás a gente tem, ó, essas fileiras aqui, que são as papilas circunvaladas. A gente tem as papilas filiformes, que estão aqui nas regiões laterais, está relacionada com sabor azedo, provavelmente, e as papilas fungiformes, que estão aqui nas partes mais da frente. Vejam que algumas são menores, outras são maiores, os formatos também variam. Então, depende de cada... E tem as particularidades, né, gente? Tem pessoas que são mais sensíveis a certas substâncias do que outras, né? Isso é uma característica geral de todos, que é ter o paladar, mas tem pessoas que têm um paladar mais apurado para substância salgada, ou doce ou azedo, que é relativo de um organismo para outro. Então é isso, gente. A gente tem aqui a mesma, ó, aquela imagem que a gente teve lá atrás, que representa que os nossos sentidos, olha, estão todos ligados com... Cadê o outro? Ah, da pele. Tá aqui. Estão todos ligados com regiões no nosso cérebro que são responsáveis, então, para processar a informação. A gente tem um órgão no sentido que, na verdade, ele vai captar a mensagem. Quem vai processar a mensagem é lá o nosso cérebro, uma parte do nosso cérebro no sistema nervoso central. Então, é isso, nossa aula sobre o sistema sensorial. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.